Pronto? Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa leitura de hoje, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 91. Isso é contigo. E disse: pequei, traindo sangue inocente, e eles, por mim, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Isso está em Mateus 27, capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos ouvem as criminosas instituições. O caso de Judas demonstra impossibilidade e a providência de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontram nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes vou precisar do óculos. Obrigado. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem os criminosos insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos ciclos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhes desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muitos raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições dos dias das derrotas temporárias. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas representa-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouçam delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família, ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhecer o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera.
Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa isso? Isso é contínuo. Então nós fiquemos atentos com o nosso dia a dia, com as coisas do mundo, com as ações nossas, porque depois que as coisas acontecem conosco, nós tomamos as decisões erradas, aí a nossa consciência, ela nos cobra. Mas o outro diz: isso é contigo. Então nós temos inimigos, tanto encarnados como desencarnados, que cruzam o nosso caminho. Então é necessário o silêncio, a oração e a vigilância, para que nós não caímos em tentação. Porque Judas caiu em tentação da própria consciência, na medida em que ele agiu de conformidade com seu orgulho, com a sua vaidade. E quando cai na consciência, percebe que tinha errado. E quando ele retorna, eles dizem para ele: que importa? Agora isso é contigo. Então vamos orar, elevando o nosso pensamento a Deus, em agradecimento pela oportunidade que nos dá do trabalho, da reencarnação, oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento para louvar Jesus em espírito e verdade. Estamos aqui diante da luz, diante dos momentos de oração, para que possamos tirar das lições que aqui serão trazidas algumas lições, que uma sirva para nós de alerta e que nós possamos sair daqui, pelo menos, esclarecidos, melhores do que quando aqui chegamos. Que esse dia seja repleto de êxito, de paz e felicidade para todos nós. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa irmã querida, que vai trazer para nós a lição de amor, que vai fazer a exposição do bem, para que nós possamos refletir e assim possamos viver melhor os nossos dias nesse planeta. Que Jesus nos abençoe e nos fortifique. E assim seja. Obrigado. Eu pedi para ele colocar, mas ele não quis esperar. Dá licença. Acho que tá bom. Ia ficar perto, né? Boa noite a todos. Acho que não. Boa noite. Tá funcionando. Boa noite a todos. Meu nome é Heloísa e é um prazer muito grande voltar a essa casa e falar mais uma vez sobre o Cristo. Ah, né, não? Ei. Ah. Quando eu enviei o tema, eu coloquei, como vocês devem ter visto no post, perante a morte. Mas quando eu fui analisar, eu entendi que eu deveria mudar um pouco a temática para considerando a morte. Porque perante a morte é quando nós estamos na frente dela, diante dela. E aí não tem muito o que a gente pensar, não tem muito o que a gente fazer, né? A morte chega e fala: Heloísa, me acompanhe, por gentileza. E embora a gente saiba que nós somos espíritos imortais, que a morte tem a ver com a desagregação celular, que a morte tem a ver com o desfazer da matéria, ou seja, a morte é apenas a desagregação do nosso corpo físico. E que o nosso espírito, ele Obrigada.
imortal. Então eu entendi, porque se a morte chegar para qualquer um de nós aqui e disser assim, vamos lá, hoje, tenho certeza que nenhum de nós, embora saiba que somos espíritos imortais, queremos ir hoje. Nós vamos dizer assim, não, mas eu tenho filho para criar. Não, agora não, o meu filho vai formar na faculdade. Não, agora não, eu ainda não acabei de pagar minha casa própria. E assim por diante. Então, eu entendi que nós temos que fazer as reflexões sobre a morte no momento em que nós ainda não estamos diante da morte. No momento em que nós estamos sadios, nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos aguardando o nosso filho se formar, estamos pagando nossas contas e assim por diante. Então, esse momento é o momento da nossa reflexão para quando nós não pudermos mais estar aqui. Por isso, o tema hoje é considerando a morte e não perante a morte. Joana de Ângeles nos traz um capítulo sobre isso. Então, perante a morte, que é um fenômeno inevitável para os corpos dos seres viventes desse mundo. Como eu disse, a morte é a desagregação da matéria. Nós, espíritos imortais, nos comportamos de que maneira? Então, diante da morte, a gente que sabe que é imortal e que só vai morrer o nosso corpo físico, como que a gente se comporta? Como entendemos o apagar das luzes na vida física? E mais do que isso, como nos preparar para o fenômeno da desencarnação e o nosso despertar no mundo espiritual. Então são essas questões que nós temos que fazer a nós mesmos. E a Joana nos diz no livro Lampadário Espírita, a problemática da morte decorre do comportamento de cada criatura diante da vida física. Embora a morte seja a única certeza que a gente tem na vida, que quando a gente nasce, já sabe que vai morrer um dia. Ainda assim, é um grande dilema para todos nós. Por mais se alongue a existência corporal, o momento chega em que a desassociação dos tecidos libera a energia vitalizante, concedendo ao espírito encarnado seu retorno aos postos da erraticidade de onde ele veio. Então nós encarnamos, nós temos um corpo cheio de vitalidade, em algum momento dessa trajetória, ou em todos os momentos dessa trajetória, ele vai perdendo a vitalidade, e chega um momento em que ele morre. E nós, como espíritos que viemos de algum lugar, voltamos para esse mesmo lugar. Ou seja, cedo ou tarde, deixaremos esse corpo, esse mundo, e voltaremos à vida original, que é a nossa vida espiritual. Respeito à morte. E aqui eu vou falar um pouco da minha história com a morte, enquanto profissional de saúde. Embora eu seja médica há mais de 30 anos, e seja espírita há aproximadamente 30 anos, as dúvidas e tomadas de decisão diante da morte sempre foram muito difíceis. E sempre são muito difíceis para o profissional de saúde que não tem um conhecimento do mundo espírita, e é muito difícil para o familiar de quem vai desencarnar, mesmo tendo conhecimento da vida espírita. E é mais difícil ainda para aquele que está na posição de desencarnação. A obstinação terapêutica falava mais alto, e eu não entendia quão importante para o espírito desencarnante os momentos finais da sua vida. Porque uns desencarnavam rapidamente, sem nenhum sofrimento, sem sofrimentos prolongados, e porque outros padecem angústias, as dores físicas e emocionais,
lágrimas e toda sorte de complicação que a doença pode trazer para si. E nesse momento, eu aprendi que a morte é um merecimento e que nós temos que respeitar esse momento na nossa vida. Nossa, mas a morte é um merecimento? Eu mereço morrer? Se nós entendermos que o nosso espírito está preso na carne, que ele está aqui para se depurar, que ele está aqui num projeto de melhoramento íntimo e que as vicissitudes que a gente passa aqui são decorrentes desse aprendizado, são necessárias para esse aprendizado. Quando chega o momento da nossa desencarnação, é porque nós merecemos estar em outro lugar e não mais aqui, nessa vida tão sacrificante, tão difícil e que mesmo assim a gente não quer sair dela. Isso eu entendi quando eu fiz um curso de cuidados paliativos. E como eu disse, lidar com a morte é uma coisa difícil, até para quem trabalha com ela. E a minha especialidade não é de morte, a minha especialidade é de vida. Mas isso era muito difícil para a gente. Então, quando você faz e fica mergulhado naquela questão da doença, do doente, da família, e você consegue envolver todo mundo e fazer com que eles entendam que aquele momento, ele é um momento sagrado. A morte, ela é um momento sagrado. E que aquele espírito desencarnante, ele merece estar livre. Por tudo que ele já passou, por tudo que ele já aprendeu. A roupagem carnal dele não serve mais para ele. Então é importante que a gente respeite esse momento da vida, que é a morte. Para morrer é necessário estarmos livres das amarras que nos prendem ao plano material. E são exatamente essas amarras que vão determinar que uns desencarnam com mais facilidade, outros demoram mais. Por que demoram mais? Pelo seu grande apego à matéria? Porque ainda não resolveu uma questão com o pai, uma questão com o irmão, uma questão com um filho. Alguma coisa o prende ali. Então é muito importante que nos momentos em que a gente está bem, nos momentos em que nós estamos a caminho nessa nossa encarnação, nós entendemos os pontos difíceis, os pontos nevrálgicos para a nossa vida. Esse negócio aqui. Quais seriam essas amarras, então? O apego, sentimento de posse, poder, fortuna, tudo que vislumbra a nossa cobiça, nossa avareza, que incita o nosso ciúme, nossa cupidez, nosso personalismo. Enfim, quando os nossos sentimentos e atos não estão de acordo com as leis naturais, que são as leis sagradas, são as leis do sagrado, são as leis de Deus. Então, sempre que nós nos envolvemos em sentimentos, em batalhas mesmo, às vezes, pelas questões materiais, nós estamos nos distanciando das leis naturais. E é isso que faz com que os nossos relacionamentos mais importantes, às vezes eles sejam legados a um segundo plano. E a gente segue pela vida simplesmente na sensualidade, buscando conquistar coisas materiais e esquece aquilo que é importante, que é o nosso desenvolvimento como espírito. Então, para morrer, se faz necessário um treinamento. Então, hoje nós vamos treinar para morrer. Treinar para morrer, Fernando Pessoa diz o seguinte: o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Então, desde que nós nascemos, nós já sabemos que nós vamos morrer.
Então, cada dia que passa dessa nossa encarnação é um dia a menos nessa nossa encarnação. Chegará o dia em que nós teremos que nos retirar dela. Para o espírita, que sabe da imortalidade da alma, das sucessivas vidas, do progresso ininterrupto, para atingir a pureza, quanto antes respeitar a morte, tanto antes sentir-se-á convidado à mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes. Se nós já temos a teoria, quanto antes a gente se compenetrar disso, a gente aprende a respeitar aquilo que vai acontecer, que não é a morte em si, porque a morte, como eu disse, é a morte do corpo físico, mas nós vamos aprender a respeitar esse momento de transição da nossa vida. O que é que vai acontecer depois que o nosso corpo se for? Ao largo das experiências evolutivas, o ser humano vem deixando para mais tarde o imperativo da libertação dos karmas dilacerantes, porque se tem preocupado exclusivamente com aquilo que diz respeito aos sentidos físicos, às sensações, aos prazeres imediatos. Eu diria que isso sempre foi assim, mas nessa nossa sociedade atual, nos tempos atuais, isso tem se tornado muito presente. Pela facilidade de lidar com a futilidade. Porque nós temos uma gama de conhecimentos nos bombardeando o tempo todo. Mas nem todo conhecimento é útil. E ele nos desvia a atenção, desvia o nosso pensamento, desvia a nossa intenção de permanecer no bem, a nossa intenção de evoluir para o bem, para o bom e para o belo. Então, ao largo das nossas existências, a gente vai deixando para mais tarde a nossa responsabilidade para o nosso desenvolvimento pessoal. Assim, permanece no fluxo de ir e vir, sem que apresente conquistas significativas no mapa do seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, eu encarno, eu desencarno, eu reencarno, mas na verdade, cada encarnação acaba sendo um desperdício. Porque aquilo que eu me proponho a fazer, eu não faço. Então, eu entro, eu saio, eu entro de novo e eu estou sempre do mesmo jeito. Então, quem é que retarda a minha evolução? Eu mesma. Enquanto eu não entender que aqui na Terra eu estou para lapidar o meu espírito, tantas mais vezes eu vou ter que voltar aqui. Tantas mais vezes eu terei que passar pelas vicissitudes. E lembrando que nem sempre as condições futuras serão tão boas como as de agora. Se nós reclamamos da nossa vida, o que será no futuro se nós não nos comprometermos com a nossa evolução agora? Eu sempre costumava dizer para minha filha, quando ela era pequena, porque ela é assim, uma personalidade bem difícil. Eu dizia assim, quanto a pessoa tem que sofrer para entender qual é o seu verdadeiro mecanismo de funcionamento. Quanto que você tem que sofrer para aprender? Às vezes uma encarnação, às vezes 2, às vezes 5, às vezes 10. Depende da dureza do espírito. Quem disse isso foi Carlos Pastorinho, na Impermanência e Imortalidade. Experimentando dores e aflições, anseia pela paz e felicidade, que se lhe apresentam distantes e difíceis de ser conquistadas. Porque a gente está em busca de uma felicidade fora da gente. É difícil de entender a felicidade nas coisas simples e que estão dentro da gente.
A conquista da paciência é algo muito importante. A conquista do sentimento de perseverança é algo muito importante. A conquista da disciplina é algo muito importante. Mas isso nós não damos importância. Nós damos importância naquilo que aparece, naquilo que demonstra a nossa evolução. Mas a nossa evolução material fica aqui. O que é importante? Que a gente consiga amealhar todas as nossas virtudes. As virtudes que nós somos e que viemos com elas, mas que ainda não as desenvolvemos. Essa é a riqueza que a gente tem que ser obstinado em conquistar. A consciência da imortalidade constitui, no entanto, o único móvel da jornada terrestre, a fim de facultar ao espírito amealhar os tesouros inapreciáveis da harmonia e da saúde integral. Consciência da imortalidade. Todos nós aqui dizemos, nós somos espíritos imortais. Mas a consciência da imortalidade significa, eu sei que eu sou um espírito imortal. Eu sei que tudo aquilo que eu faço aqui, isso reverbera para o universo. Eu sei que se eu faço alguma coisa boa aqui, isso reverbera para o bem. Mas sempre que eu faço alguma coisa equivocada, que eu cometo algum erro, eu desestabilizo a harmonia do universo. E de alguma forma eu volto para reparar a desarmonia que eu causei. Então, quando eu tenho a consciência da imortalidade, não apenas eu sei que eu sou imortal, mas eu me responsabilizo por ser imortal. E vou cuidar dessa imortalidade para que ela sirva como degraus para a minha evolução. De maneira consciente, de maneira firme, de maneira disciplinada. Então, o silêncio, a disciplina, o exercício mental, a fim de domar e centralizar o pensamento em ideias libertadoras, constitui a metodologia para o avanço pelas trilhas estreitas da autoconquista. Muitas vezes, a gente está no mundo conquistando muitas coisas, mas a gente não se conhece. A gente não se ama. A gente ama o ego que nós construímos, aquela máscara que nós construímos para nós. Mas a gente não se ama. Em essência, não se aceita. Porque quando eu tomo consciência de quem eu sou de verdade, eu aceito quem eu sou de verdade, eu sou ciumenta, eu sou avarenta, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou uma pessoa que fala mal dos outros, enfim. Quando eu aceito que eu sou assim, eu tenho a oportunidade da mudança. Eu tenho a oportunidade de melhorar. Porque ninguém vai fazer isso por mim. Então eu tiro a minha máscara e vou trabalhar a minha essência. Então isso é o grande tesouro que a gente, eu não vou dizer precisa amealhar, mas que nós somos convidados a amealhar nessa nossa encarnação. A autoiluminação é conquista paulatina, que merece total empenho, conseguida somente através do investimento da reencarnação. Novamente, impermanência e imortalidade. Então, a autoiluminação não é uma coisa que eu consigo numa encarnação. Ela é muito vagarosa. E por que ela é vagarosa? Porque nós somos preguiçosos. Porque a gente sabe as coisas racionalmente, mas a gente não sente e a gente não age como a gente sabe. E aí ele fala do investimento da reencarnação. Então, eu evoluo, eu tenho 10 coisas para evoluir, eu evoluo uma, deixo a outra pela metade. Na próxima encarnação, eu evoluo mais um pouco. E assim sucessivamente. Então, se eu não tiver a disposição interna
para ir adiante tantas e tantas encarnações, eu seria obrigada a voltar. Herdeiro de Deus e de todo o seu amor, o Espírito traz íncitos os valores divinos que lhe cumpre fazer germinar e desenvolver as potencialidades adormecidas, assim candidatando-se à grandeza estelar. O que eu disse? Que nós somos espíritos que nascemos com todas as virtudes íncitas em nós. Então nós somos seres virtuosos, mas nós ainda não estamos seres virtuosos. Por quê? Porque nós não desenvolvemos todas essas potencialidades com as quais nós viemos. E não desenvolvemos por responsabilidade exclusiva nossa. Permitir ao Cristo interno desenvolver todas as aptidões latentes de forma que se sobreponha aos subterrâneos da mente atual e das emoções, escalando-as e priorizando aquelas que facultam a plenitude existencial. Então todos nós não só somos virtudes, como nós trazemos em nós o Cristo interno. E é esse Cristo interno que tem a capacidade de desenvolver todas as nossas aptidões. Simplesmente é preciso que nós entendamos isso, sintamos isso e possamos permitir que Ele faça isso em nós. E quais os obstáculos à nossa autoiluminação? O medo é um grande obstáculo. É uma construção mental do nosso intelecto e transforma-se em mecanismo de tormentoso pavor. Então, ele nos paralisa, ele nos prende, ele nos trava. Resultado da ignorância da realidade. Consome valiosos recursos de forças emocionais que poderiam ser canalizadas para o equilíbrio e a coragem, facultando melhor compreensão da oportunidade de desenvolvimento do ser integral. Primeiro, porque a gente lê a teoria, mas não entende. Segundo, porque a gente não tem o autoconhecimento necessário. Terceiro, porque a gente não se permite evoluir. Então a gente vai ficando paralisado, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá na frente e não tem a coragem e a disposição de ir adiante. A violência. Herança degenerativa do passado, mas que ainda predomina sobre a natureza humana. Surge sempre quando desafiado ou diante do medo, provocando reações com alta carga de energia destrutiva. Porque é isso que a violência faz. Ela é destrutiva. Quando nós não sabemos nos regular, quando nós não sabemos lidar com a situação difícil com as quais nós estamos lidando, quando nós não temos as respostas que nós queremos, nós nos tornamos violentos. Nós revidamos. Nós reagimos. Quando, em verdade, poderíamos calar, refletir e agir com mais prudência. Então, a violência, na verdade, ela é uma herança degenerativa do passado. Quem viveu violência, na maioria das vezes, pratica a violência também. Toda essa energia destrutiva deve ser canalizada para o amor, através do mecanismo silencioso da meditação e oração. A sensualidade. A sensualidade vive na dependência do que deseja, sempre insatisfeito, em razão do que já vivenciou o ansioso, pelo que possa poder deliciar-se. A sua existência se movimenta em torno do que lhe proporciona fruição,
satisfação dos instintos e dos desejos descontrolados. Então nós temos o medo, nós temos a violência, nós temos a sensualidade, bem como todas as derivações de vícios e imperfeições que cultivam, conscientes ou não, mas que exigem uma decisão e ação forte para vencê-los. Assim como para vencer o medo, assim como para vencer a violência. Assim, entendemos que a vida é algo maior e mais pleno do que as nossas sensações terrestres e ações egoístas. Somos, antes, seres dotados de potencial extraordinário de luz e sabedoria. Basta tenhamos a vontade fortalecida o suficiente para adentrar nos caminhos do autoconhecimento, da autoaceitação e da autoiluminação, a fim de que estejamos prontos e seguros para nos encontrar com a morte. Então é um caminho longo, é um caminho que eu não diria que ele é difícil, ele é um caminho trabalhoso, ele é um caminho que exige a nossa percepção, a nossa perseverança. Mas nós sabemos que lá na frente nós estaremos preparados para algo maior, para esse merecimento de deixar todo esse sofrimento e buscar coisas maiores, buscar um mundo melhor, mais iluminado, conviver com pessoas mais sábias. Então, quando a gente consegue, em silêncio, trabalhar essas imperfeições, e veja, não é uma coisa que eu acho que é simples de fazer, mas é uma coisa que eu tenho que começar a pensar, para começar a trabalhar. Porque lá na frente, quando a morte chegar de frente comigo, falar, e aí, Heloísa, vamos agora? Eu puder estar pronto para dizer, beleza, estou pronta. Então que seja feita essa transição. Vou deixar o meu corpo aqui, cansado das lutas que eu escolhi lutar, e vou para outras paragens. Quando nossos sentimentos e comportamentos estão na direção do bem, do bom e do belo e do sagrado, estamos prontos, bem treinados para novos caminhos de ascensão espiritual. Enquanto a morte não chega, o Cristo interno que nos habita e que agora temos consciência dele, nos enriquece e nos ampara, a fim de que possamos auxiliar as pessoas e o mundo na grande transição que ora se opera na Terra. A minha filha, ela leu isso aqui, ela achou, falou, mãe, você é doida. Quando os nossos sentimentos e comportamentos estão na direção do bem, do bom, do belo e do sagrado, estamos prontos, bem treinados para morrer. Ela falou, mãe, alguém está bem treinado para morrer? É evidente que se a gente falar isso de uma maneira coloquial, trivial, é claro que não. Mas é importante que a gente comece a fazer isso em nossas vidas. A buscar aquilo que é bom. A buscar aquilo que nos auxilia e que auxilia o outro. A buscar ambientes saudáveis. A buscar leituras saudáveis. A buscar as músicas que enobrecem, que elevam o espírito. Então isso é muito importante. E o treinamento começa assim, eu começo com uma leitura edificante, eu reflito sobre essa leitura e eu tento pôr em prática aquilo que a leitura me trouxe. Então, ao longo de 60, 70, 80 anos, é um bom treinamento, para que ao final dele eu me encontre com a morte, que eu respeite a morte e não queira ficar aqui a qualquer preço. Que eu me permita me libertar para uma outra paragem. E que aqueles que estão à minha volta
se permitam me libertar também. Porque muitas vezes aqueles que nos rodeiam, eles não têm esse conhecimento. E é importante que a gente treine a gente e treine aqueles que estão à nossa volta. Enfim, quando a morte chegar, e ela vai chegar, teremos o merecimento de sair da prisão desse corpo, com menos sofrimentos. Pois não nos acompanha mais o apego extremo aos bens materiais que aqui ficarão. Eu sempre, quando falo de morte, eu gosto de usar essa imagem do barco. Não sei se vocês perceberam, mas era uma imagem de um barco com uma luz vindo lá no primeiro slide. Porque a gente, é uma metáfora muito interessante de uma música católica, inclusive, em que ela diz que deixa o barco na areia, segura na mão de Deus e vai para outros lugares. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós deixamos o nosso barco físico, não a deriva. Nós simplesmente deixamos para que esse mundo tome conta dele. Mas nós não pertenceremos mais a ele. E nós vamos para outro lugar. Então o barco, ele é uma representatividade disso. É aquilo de material do nosso corpo que fica quando a gente desencarna. Estaremos livres, leves e preparados para novas experiências fora da carne e tantas outras em novos corpos, mas sempre envoltos numa espiral de ascensão e progresso espiritual contínuos rumo à nossa perfeição e pureza espiritual. Assim eu encerro e queria que vocês olhassem bem para essa imagem, porque é algo no infinito, é algo que a gente não alcança com a mão. Por mais que a gente vá, a gente não alcança aquele sol, está muito distante. Mas a nossa existência é isso, enquanto espíritos imortais. Que a gente possa renovar dia após dia as nossas disposições para trabalhar no bem, no bom e no belo. E não precisa trabalhar para o outro, trabalhe em si mesmo. Porque toda a energia de amor e de auto-amor, ela acaba se expandindo. Então ela acaba atingindo o outro. Quando a gente se ama, quando a gente se respeita, quando a gente trabalha pela gente, não no sentido egoísta, mas no sentido de auto-amor, a gente transcende isso para onde quer que a gente vá. E assim a gente auxilia aquele pedaço de humanidade que está à nossa volta. Vamos refletir nisso enquanto estamos a caminho nessa vida e que possamos todos ter uma morte tranquila, segura, sabendo conscientemente que o mundo espiritual nos espera e que lá, obviamente, será melhor do que aqui. Vamos orar. Querido e amado Mestre Jesus, espíritos harmoniosos, amorosos, tão gentilmente prepararam esse ambiente para que todos estivéssemos aqui. Espíritos encarnados e desencarnados, nessa casa de oração, nessa escola de desenvolvimento das virtudes, nesse hospital de almas. Agradecidos estamos, Senhor, por atender ao seu convite e nos encontrar reunidos nessa plateia, a fim de aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Que essa energia amorosa e poderosa possa se estender a todos os lares aqui representados, trazendo harmonia, trazendo uma convivência mais saudável a todos os familiares que habitam em cada casa.
que possa se espalhar por esse bairro, Senhor, acalmando os espíritos aflitos, acalmando os espíritos doentes, ansiosos, trazendo paz para o seu coração. Que ela possa se estender para a nossa cidade, uma cidade nervosa, uma cidade agitada, que nesse momento possa haver paz, tranquilidade, serenidade em todos os corações aqui presentes. Que essa fagulha de luz possa nos atingir a todos, trazendo a segurança de que o amanhã será um dia mais iluminado, mais caloroso, que o amanhã será mais harmonioso para cada um de nós. Estamos a caminho, Senhor. Estamos nos preparando. Estamos buscando nos amar. Estamos buscando nos compreender e compreender toda a imperfeição que ainda nos rodeia. Que o nosso coração possa se amenizar diante das dificuldades. Que possamos tratar a tudo e a todos com sabedoria e com a paz que é necessária. Protege-nos, Senhor, de todo o mal, de todos os reveses, de todas as dificuldades. Que nós possamos estar com o pensamento e o sentimento sempre voltados para o bem, para o desenvolvimento do nosso espírito e daqueles que nos rodeiam. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.